Olá, meu querido irmão, meu querido amigo, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente, que Deus abençoe aí a sua casa e toda a sua família. Eu quero aqui adorar, exaltar, bendizer a Deus por essa oportunidade de hoje estarmos aqui para levarmos a palavra de Deus ao seu coração. Obrigado mais uma vez ao meu nobre amigo Júlio Carvalho, da Rádio Máquina do Tempo, que todos os domingos tem tido essa responsabilidade de poder levar a mensagem do Rei através da rádio, todos os domingos às 17 horas, horário de Brasília. E hoje não vai ser diferente. Eu quero aqui também fazer um pedido aí a todos vocês, que vocês baixem o aplicativo da Rádio Máquina do Tempo Web. Vai lá no seu Play Store do seu celular e você baixa lá esse aplicativo. Porque quando você baixar esse aplicativo, você vai ter aí todas as informações dentro do aplicativo. Você vai estar ouvindo esta mensagem e você também vai poder compartilhar, tá ligadinho aí em toda a programação da Rádio Máquina do Tempo, ok? Deus abençoe você que já baixou, Deus abençoe você que também vai baixar, ok? Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês e quero agradecer também a você também que nos ouve por todas as mídias, por todas as plataformas digitais aí. Muito obrigado a você que já compartilhou, você que já marcou um amigo, uma amiga sua aí. Faça isso que quanto mais pessoas ouvir a mensagem, mais a fé dela cresce, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O intuito é esse, que as pessoas venham crescer ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Dificilmente você vai ver um crente que lê Bíblia, que medita na Bíblia, murmurar, ficar atribulado, não confiar. Dificilmente você vai ver. Porque o crente que lê a palavra é um crente que está firme na rocha. A palavra traz paz, a palavra traz conforto, a palavra traz segurança, a palavra traz alegria, a palavra tira o medo, porque o medo não provém de Deus. E deixa eu já anunciar aqui para vocês uma coisa. Você sabia que o medo tem medo de mim? Ah, não sabia não? Vou melhorar. Você sabia que o medo tem medo de você? O medo não suporta você. Porque o medo sabe que Deus não nos deu o espírito do medo, mas nos deu o espírito de ousadia, o espírito de autoridade, porque o medo é um espírito e esse espírito não provém de Deus. O medo tira a tua paz, o medo tira a tua alegria, o medo tira a esperança, o medo é uma prisão. O medo não deixa você desistir, o medo não deixa você avançar e uma série de coisas aí que eu não tenho tempo para poder falar agora só do medo. Mas você precisa só entender que o medo não é de Deus. E esse medo é que Deus quer arrebatar da sua vida hoje. Porque Deus não nos deu o espírito do medo, mas Deus nos deu o espírito de ousadia. Entenda isso. Eu quero aqui, já, você que já compartilhou, muito obrigado. Você que ainda vai compartilhar, você que já marcou os seus amigos aí nas mídias sociais, você que quer compartilhar, fique à vontade, senta o dedo aí com força e compartilha essa live aí, por favor. Compartilhe essa mensagem, porque essa mensagem ela vai direcionado ao coração de alguém que precisa desesperadamente de um milagre. É disso que eu estou falando. Então, se você puder, me ajude. Eu quero aqui fazer um breve anúncio aqui, porque eu quero começar a palavra e quero terminá-la, no nome de Jesus. Mas antes eu preciso dar aqui um anúncio aqui rapidinho aí a todos vocês. Alô, você de São Paulo, você que mora na cidade de São Paulo,
eu quero anunciar que dia 10 eu estarei viajando para São Paulo, segunda-feira. Estarei desembarcando no aeroporto de Guarulhos, às 21 horas, horário de Brasília. E o meu amigo missionário Marconei Lessa, eu vou estar 4 dias com ele. Vou estar 4 dias. Ele já nos agendou na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Barueri. Eu vou estar terça-feira com o missionário Marconei Lessa. Eu vou estar ministrando na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, na igreja sede, ali em Barueri. E você é o nosso convidado. O horário, 19 horas e 30 minutos. Isso, agenda da terça-feira. Na agenda da quinta-feira, eu vou estar ministrando na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, aonde o meu amigo tem lá um culto todas as quinta-feiras, intitulado Quinta-feira da Vitória. Nessa ocasião, eu estarei ministrando também na Quinta-feira da Vitória, esse culto que é dirigido pelo nosso missionário Marconei Lessa. É uma bênção. Então você que é daí de Jardim Paraíso, o local da bênção é Avenida Sargento José Siqueira, número 398, Jardim Paraíso, Barueri. O culto vai começar às 19 horas e 30 minutos e você é o nosso convidado de honra, tá bom? Esteja lá. Eu estou anunciando a semana toda que é exatamente para você se preparar, para você se programar, para você fazer aí talvez a sua caravana e ir adorar o Senhor conosco lá, tá bom? Então vai ser uma honra muito grande poder estar recebendo aí todos vocês lá. Vai ser uma bênção, tá bom? Era esse anúncio que eu precisava fazer. Agora eu estarei fazendo uma breve oração e logo a seguir nós estaremos trazendo aqui uma palavra que Deus colocara em nosso coração. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento eu quero adorar, exaltar e engrandecer o Teu nome, porque eu reconheço que para sempre Tu és Deus, eu reconheço que para sempre Tu és o Senhor. E nesse momento, Senhor, estamos dependendo da Tua orientação, da Tua palavra, do Teu Espírito, da Sua ajuda, porque precisamos entender a Tua palavra. Aplique a Tua palavra por intermédio do nosso professor por excelência, o meu amigo inseparável, o meu amigo Espírito Santo. Ó, amigo, é o Senhor que conforta, é o Senhor que consola, é o Senhor que edifica, e que neste momento que não seja diferente, que o Senhor possa visitar agora cada lar, cada casa e cada família. É tudo que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero falar aqui de 3 experiências que viveu o profeta Abacuque. No capítulo 1, o profeta Abacuque é conhecido como um dos profetas menores. Mas mesmo sendo um dos profetas menores, ele deixou fortes experiências que precisamos aprender e viver e aplicá-las na nossa vida. A primeira experiência que Abacuque teve na sua vida, talvez seja esse momento que você está passando agora, nesse instante. Você já teve a sensação de você clamar, de você rasgar o seu coração e parece que a sua oração nem passa do teto? Você já passou por uma experiência que você clama, 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 clama e parece que Deus não te ouve? Abacuque, o profeta de Deus, ele também se deparou com essa situação. Ele se sentiu alguém que clamava, que buscava,
mas a sensação que ele tinha que Deus não estava nem aí para ele. A sensação que ele teve que Deus não queria ouvir ou que não ouviu e nem tampouco iria atendê-lo. Talvez você esteja passando pelo mesmo processo hoje. Você está em baixa e você chega até a falar, orar para quê? Já orei tanto e até agora nada de resposta. Talvez você esteja aí desanimada, não querendo nem mais orar, porque você já orou tantas e outras vezes e parece que Deus não está nem aí. Não enviou o profeta para falar nada, para te responder, não disse nada e parece que está tudo do mesmo jeito. Talvez você esteja tendo essa experiência que o mesmo profeta Abacuque teve. Porque mais cedo ou mais tarde, cada um de nós passamos por isso. Primeira coisa que você precisa entender: jamais vai haver uma oração que Deus não tenha ouvido. Isso aí é óbvio. Você precisa ter essa certeza na sua vida. A segunda coisa que você precisa entender, que existe um tempo certo no mundo espiritual para Deus trazer resposta para o teu clamor, para a tua petição e para a tua oração. Você também precisa entender ao mesmo tempo que não é no seu tempo que Deus vai trazer a resposta que você precisa. É no tempo dele. E se Deus não falou, não faça. Porque às vezes o silêncio de Deus não quer dizer também que ele aprovou. Então, se enquanto Deus não falar com você, não saia do lugar, não faça nada, não vá para lugar nenhum, não compre nada, não venda nada, porque é o momento que Deus está reservando para poder falar no tempo certo comigo e com você. As pessoas estão vivendo a fase do micro-ondas. A oração ainda está na boca, ele já quer resposta. Não aprendeu a esperar. E o maior problema é exatamente a forma com que Deus fala com cada um de nós. Você está esperando a resposta de um jeito e Deus já está cansado de falar com você, mas o problema é que você não consegue ouvir a voz de Deus. Deus já usou a criança, Deus já usou o adolescente, Deus já usou o velho, Deus já usou o silêncio, Deus já usou o pássaro, Deus já usou o mendigo na rua, Deus já usou as pessoas no meio da rua, Deus já usou alguém pregando na live e você parece que não entende que é Deus que está falando com você. Porque a resposta não é da forma com que você gostaria de ouvir. Deus usa os seus métodos até para poder falar conosco. Deus, para falar comigo, não precisa usar o profeta. Ele pode usar o riso de uma criança. Ele pode usar o sono. Pode. Ele vai usar a ferramenta que ele achar melhor para poder falar comigo e também com você. Agora, o problema não é Deus falar. O problema é saber se você tem sensibilidade para poder discernir que é Deus que está falando com você. Eu vou dar um exemplo. Pastor, eu quero me casar. É um exemplo. Será que esse casamento é de Deus? Você está orando, não está? Está pedindo a Deus direção, não está? Beleza. É só um exemplo. Aí ele convida você para visitar lá a sua sogra e chega lá, você fica chocada com uma forma, com a maneira que esse futuro esposo, futuro marido, ele trata a sua sogra, a sua mãe. E chega lá, você fica chocada. O camarada não honra a mãe, tampouco honra o pai. O camarada humilha a mãe, humilha o pai. E você vê aquela cena, você fica chocada. Aí você
bota a mão na cabeça e você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Isso aí é resposta de Deus para a tua vida e você finge que você não está vendo. Deus está mostrando para você, Deus está falando para você que o mesmo que ele faz com a mãe, ele também vai fazer igual ou pior com você. É só um exemplo. Só que você faz vista grossa. Porque tudo no início é um espetáculo. Tudo é mil maravilha. Se é. Mas depois é que você vai ver a problemática que você entrou. Aí você ignorou. Você ignorou a resposta que Deus trouxe. Como se nada Deus tivesse falado. E olha que você acabou de ver. Ninguém te disse não, você viu. Pastor, outra, beleza. Pastor, eu vou casar aí, sabe? Eu queria saber se esse meu casamento aí é de Deus e papapá, beleza. Aí o camarada, você tem o desgosto de ver que ele tá com você e tá namorando outra. Aí você bota a mão na cabeça, meu Deus do céu. Aí ele chega, chora, pede perdão a você. Aí você, já perdoou, já perdoei, né? Agora vai ficar tudo bem. Vai nada. Por quê? Isso é um ciclo vicioso. Ninguém faz isso uma só vez, não. Não se engane com isso, não. Porque traição é coisa de princípios, de caráter. Quem faz uma, faz duas, faz três, faz quatro. Aí você ignora. Deus está te mostrando que aquilo ali não serve para você e você continua com força. Não, já pediu perdão. Eu acredito que vai mudar. Muda nada. Porque caráter cada um tem um. Deus não invade caráter da vida de ninguém, meu amigo. Primeiro que a pessoa, para querer ser livre, ser liberto, ela precisa querer. E tem muita gente que não quer ser livre, que não quer ser liberto desse mau caráter. Mesmo na igreja, claro, principalmente dentro da igreja. Porque o fato de você ir para a igreja não quer dizer que você seja liberto. O fato de você estar 10, 20 anos andando, dizendo que anda com Jesus, não quer dizer que você esteja liberto também. Porque Judas andava com Jesus, comia com Jesus, viu o milagre de Jesus, ele viu Jesus ressuscitar Lázaro, ele viu Jesus limpar leprosos, ele viu Jesus fazer coisas extraordinárias que homem nenhum jamais viu. E mesmo assim andando com Jesus, orando com Jesus, sendo tesoureiro da igreja, o camarada ainda vai vender o seu próprio mestre. Andava com Jesus. Você nunca viu Jesus invadir o caráter de alguém para mudar. Porque caráter cada um tem o seu. Você muda se você quiser. Se você não quiser mudar, nem Jesus muda. Isso está na Bíblia. Não muda não. Por quê? Porque servir a Deus é questão de princípios. Você serve se você quiser. Por isso que Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim. Primeiro, é impossível seguir Jesus se não negar a si próprio. Já começa por aí. E tem gente que fala, na minha vida quem manda sou eu, se na tua quem manda é você, na minha quem manda é Jesus. Eu faço tudo o que eu quero, pastor. Eu sou livre. Pois é, tem uma diferença muito grande, porque enquanto você faz tudo o que você quer, eu só faço aquilo que Jesus quer que eu faça. Olha só a diferença. Pastor,
Eu vou para onde eu quero e faço o que eu quero porque eu sou livre. Olha a grande diferença, porque enquanto você faz tudo que você quer, porque você é livre, eu estou aqui para dizer para você que eu estou preso em Cristo Jesus. Eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que Ele manda. Eu não ando pelo meu caminho, eu ando no caminho que Ele me coloca e manda eu ir seguir todos os dias da minha vida. A diferença é brutal. O apóstolo Paulo vai mais profundo. Ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Então, se Cristo vive em você, você não vai ter maldade com ninguém, porque Jesus não tinha maldade. Jesus não era malicioso com ninguém. Se Jesus habita em você, você não vai pensar mal do teu irmão, da tua irmã. Você não vai criar situações para pisar, para humilhar. Se Jesus habita em você, você vai levantar quem está caído, você não vai julgar ninguém. Se Jesus habita em você, você vai dar sem ter nenhuma pretensão de receber nada em troca de ninguém. Porque o verdadeiro evangelho não é aquele que você recebe. O verdadeiro, a essência do evangelho não é receber. A essência do evangelho é você dar. Porque é melhor dar do que receber. Todo mundo passa por esse momento. Que clama, que fala e parece que Deus não está nem aí. Abacuque, quando vai ser usado por Deus para escrever o primeiro capítulo do livro de Abacuque, no versículo 2, ele já começa a se rasgar o seu coração. Ele vai dizer: até quando clamarei, Senhor, e tu não me escutarás? Até quando, Senhor? Por que Abacuque clama dessa forma? Por que Abacuque vai se rasgar a sua alma diante de Deus? E Abacuque tem a sensação que Deus não ouviu a sua oração. Ele tem essa experiência. Talvez você esteja passando por isso. Você clama e parece que Deus não está nem aí. Abacuque também passou por isso. Ele estava aflito. Estava, pastor? Estava. Ele estava inquieto. Estava, pastor? Estava. Ele vai clamar e parece que Deus não estava nem aí para ele. Estava angustiado, Abacuque. Estava. Abacuque estava passando um momento de perseguição. E ele clamava, ele rasgava o seu coração e Deus não estava nem aí para ele. Essa é a sensação que você tem. Talvez você está falando assim: poxa, o momento que eu mais precisei do Senhor, pastor, na minha vida, e parece que Deus não está nem aí para mim. Deus ouve todo mundo, menos a mim. Deus atende oração de toda a gente, menos a minha. Aí você, ao invés de você se fortalecer, você começa a regredir, a desanimar, a se sentir rejeitada, desprezada, abandonada. E Deus está usando esse veículo de comunicação agora, nesta manhã, para dizer para vocês, senhores e senhoras, independente da forma com que você ora e clama, independente se seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importa. Independente de você estar na rua, estar em casa, estar na igreja, estar no seu trabalho, independente daquela oração que você fez rápida, até para dormir e para comer, não importa. O mais importante, que mais simples que seja a tua oração, Deus te ouviu. Ouviu, pastor? Ouviu. 100% de certeza que ele te ouviu. Agora, só não me pergunte qual é a data e a hora que ele vai te atender e te responder. Por quê?
Porque tem coisas que Deus precisa do tempo para responder. Porque se ele te responder o que ele vai fazer com você, você vai estragar todo o projeto que ele tem preparado para a sua própria vida. Se ele não respondeu, é porque não é tempo dele responder. Mas na hora que ele responder, você pode ter 100% de certeza que ele vai fazer o melhor para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida, porque o melhor é esperar e confiar em Deus. Espere o tempo, porque Deus usa o tempo para poder nos responder. Um dia eu subi no monte, recém-convertido, e a minha preocupação é que Deus salvasse a minha família. E o meu irmão tinha um centro espírita dentro da minha casa. Aí um dia eu subo o monte que eu não aguentava mais. No meio daquele monte, se eu ver na rua, eu não conheço. Foi de noite, de madrugada, eu estava clamando em cima do monte de Tinguar. Do meio daquela mata sai um homem do nada, falando em mistério, em línguas estranhas. Estava tudo escuro, não sei como que ele me viu. Ele vai até mim, põe as mãos sobre mim e fala assim: meu ungido. Te digo assim: vou salvar a tua família, que tu se preocupa. Mas te digo assim: tu pagarás um preço por cada um deles. Ok. Quando eu chego em casa, estou vendo uma fila indiana no meu portão. Aí eu pergunto para minha cunhada Fátima: ô Fátima, o que é isso aí? Essa fila aí. Essa fila aí são as pessoas que vão se consultar com teu irmão. Falei: o quê? Eu fiquei nervoso na hora que eu não aguentava. E eu falei: agora tá demais. Quando eu pensei em falar, o Espírito Santo: não abra a tua boca. Ore. Clame pela vida dele. Não fala. E eu estava engasgado. Eu segurei. Fui orar. 1 ano de oração. De jejum, de oração. Ficava pior. Mais 1 ano orando, pior ficava. E eu falei: nossa, quanto mais eu oro, mais complicado fica. E sabe qual foi a resposta? Continue orando. Depois de 18 anos de oração. Quantos anos? 18. Não foi 18 meses. Não foi 18 horas. Não foi 18 minutos e nem tampouco 18 segundos. Foram 18 anos. Um dia, me mudei para a cidade de Cabo Frio porque eu fui ajudar o meu pai. E comecei a morar na cidade de Cabo Frio. Meu irmão nunca tinha me visitado. Quando de repente, ele vai me visitar. Quando ele chega na minha casa, tinha uma missionária baixinha, sabe? E ninguém sai da minha casa sem receber oração. Ninguém. Aí ele começa a conversar e quando de repente, ele: mano, vou embora. Eu aproveitei que tinha uma missionária abençoada na minha casa me visitando. E eu falei: missionária, faz uma oração. Mas eu já estava 18 anos. Não é, irmãos? Olha só, eu já tinha orado 18 anos. Já. Ido para monte, jejuado, orado. Entre aspas, eu já estava nesse nível. Já estou cansado de orar. A sensação que a gente tem no momento como esse é essa. E a gente acha que chega o ponto, uma oração a mais, uma oração a menos, acho que não vai fazer diferença no meio de milhares que eu já fiz. Temos essa sensação que nada vai acontecer. E eu estava
vivendo esse momento. Quando de repente estava sentado, a missionária baixinha, né? E meu irmão, quase da minha altura, ela chegava e estendia a mão assim, e ficava olhando assim para o meu irmão, porque ela era baixinha, e eu sentado. E eu falando, Deus usa o vaso para falar comigo. Quando de repente, eu sentado, irmão, vou mentir para você não, eu estava sentado. Quando de repente uma irmã chega, vai lá, puxa o meu braço e fala assim, é você que tem que orar por ele. Aí eu, e a missionária está orando. Irmãos, quando eu levantei do sofá, e quando eu vou colocar a mão, não deu nem tempo para segurar. Ele parecia uma cobra na sala da nossa casa. Legiões de demônios saíram do corpo do meu irmão. Ficamos mais de 1 hora orando, pedindo a misericórdia de Deus. E depois de mais de 1 hora que saiu aquelas legiões de demônio, o corpo dele já não aguentava mais. O corpo dele já estava fraco, não aguentava nem mais ficar em pé. Eu peguei uma cadeira, eu peguei a Bíblia e eu disse assim, mano, eu estou 18 anos na igreja e eu nunca falei de Jesus para você. Estava esperando o tempo. E o tempo chegou. Eu peguei a Bíblia e comecei a pregar o Evangelho, a falar de Jesus. Eu já não aguentava mais. Quando de repente eu fechei os meus olhos e disse, mano, eu só quero te fazer uma pergunta. Simples. Se você crê, Jesus te liberta de todo esse mal hoje. Jesus te deixa livre hoje. Mas ele não vai fazer isso se você não quiser, porque ele não invade o coração e vida de ninguém. Se você quiser dar um passo para ele hoje, ele vai dar 1000 passos para você. Quer aceitar Jesus? E eu com os olhos fechados. Quando de repente, eu só ouvi um glória a Deus. Daqui a pouco eu ouvi outro glória a Deus. Eu abri os meus olhos. Quando eu abri os meus olhos, estava lá aquele meu irmão, com as 2 mãos levantadas para o céu, chorando e aceitando a Cristo como Salvador. E eu me lembro que eu tinha uma agenda para poder pregar em Búzios. Eu saí correndo da minha casa e fui pregar em Búzios. Quando eu estou lá em Búzios, ele vira para a irmã e fala assim, olha, avisa para o meu irmão que se ele quiser acabar com aquele centro espírita lá em Belfor Roxo, Rua Camaratuba 536, é com ele mesmo. Eu não quero mais mexer com isso, que agora eu aceitei a Jesus. Eu estava em Búzios quando eu escutei aquilo. Ele disse isso? Disse. Não pensei 2 vezes. Peguei o carro emprestado da minha irmã, saí de Cabo Frio para o Rio de Janeiro. Cheguei 3 horas da manhã no Rio de Janeiro, onde eu estou hoje. Levamos 3 horas para tirar Preto Velho, Pombagira, Tranca-Rua. Botamos tudo dentro do saco, tridente, tanta coisa satânica e diabólica. Não ficou nada na casa. Não ficou nada. Depois que tiramos tudo aquilo, aonde tinha o centro espírita, hoje mora o meu irmão que é presbítero da casa do Senhor, tem culto, tem oração, tem poder de Deus, tem palavra, tem até live, onde eu estou fazendo a live aqui hoje. Sabe por quê, querido, isso acontece? Porque Deus tem um tempo certo para socorrer você. Deus tem um tempo certo para responder a sua oração. Entenda uma coisa, o meu processo foi 18 anos só. E tem coisas que eu ainda oro, que já tem 30 anos,
que ele ainda não me respondeu, que ele ainda não fez, mas eu acredito que ele está fazendo, está preparando, porque ele é fiel com a sua promessa. Então a oração não depende do tempo, não importa o tempo que leve, mas espere. Toda oração que você fez, Deus tem uma resposta dele para a sua própria vida. Mas não pare de orar, não pare de acreditar, confie, porque a resposta de Deus está chegando para a sua própria vida. Aleluia! Abacuque estava aflito. Abacuque estava preocupado. E no capítulo 1 ele vai orar. E ele tem essa sensação: até quando eu clamarei, Deus, e tu não me responderás? Ele faz a sua oração no capítulo 1. Primeiro ele ora. Depois que Abacuque ora, no capítulo 1 ele ora. E no capítulo 2, no mesmo versículo 2, olha o que o texto vai dizer. Então o Senhor me respondeu. Aleluia! Glória a Deus. Capítulo 1 ele ora. Capítulo 2 tem a resposta de Deus. Abacuque, quando ouve a voz de Deus, no capítulo 2, olha o que Deus fala com Abacuque. Ouça. Então o Senhor me respondeu e disse: Abacuque, ouça o que eu vou te falar. Escreve isso que eu vou te dizer. Escrever para não correr o risco de esquecer. Escreve e coloca bem legível. Escreve sobre as tábuas, para que quem possa ler correndo, passando, vai ter que ler o que está escrito ali. Porque a visão, no seu tempo determinado, ela vai acontecer. A visão não vai mentir, Abacuque. E se demorar, espera, porque certamente não tardará. E se tardar, espera. Abacuque, após ouvir a voz de Deus falando com ele, Abacuque agora sai daquela aflição. Agora não é mais comigo, agora é com ele. Aleluia! Primeiro você ora, depois que você ora, vai vir a resposta de Deus, e depois que vier a resposta de Deus para você, você não precisa se preocupar. Você pode estar na tempestade, você pode estar dentro de uma fornalha, dentro de uma prisão, mas o final não é esse, querido, porque isso não é o ponto final na tua vida. Não é o ponto final. Você pode estar atravessando um vento forte hoje, mas isso não é o ponto final. Deus falou que vai abrir a porta, espere a porta se abrir. Deus falou que vai te exaltar, ele vai te exaltar. Deus falou que tu vai sentar na mesa do rei, não tenha dúvida. A mesa do rei está à sua espera. Mas creia. Pastor, que vida é essa que eu estou vivendo? Deus falou que eu estou na mesa do rei e eu estou passando miséria? Tem nada de errado não, irmã. Tem nada de errado não, meu irmão. Deus falou que eu ia sentar na mesa do rei e eu estou enrolado em dívida aqui que não acaba mais. Tem nada errado não, irmão. Pastor, Deus falou que eu ia sentar na mesa do rei. Todo mundo me pisa, todo mundo me humilha, ninguém dá nada por mim. Não tem nada de errado com você. Por quê? Porque antes de você sentar na mesa do rei, você tem que encarar primeiro o Lodebar. Esse é o problema das pessoas. Não tem como sentar na mesa do rei sem primeiro passar em Lodebar, terra do esquecimento, terra de sofrimento. E as pessoas querem sentar direto na mesa do rei e querem anular Lodebar. Não vai rolar nunca. As pessoas querem entrar na terra prometida, mas não quer atravessar o deserto. Não vai rolar nunca isso.
Porque antes de você entrar na terra prometida, você tem que primeiro encarar o deserto, que é longo, extenso. E o deserto é uma realidade, não é uma utopia, é uma realidade. E você precisa entender isso, o processo. Tem nada de errado com você. Pastor, Deus me prometeu uma bênção de um casamento. Espere. Você não pediu a Deus uma bênção? Pedi, pastor. Mas antes da bênção chegar, você precisa entender que também a tua bênção está pedindo para Deus a mesma bênção que é você. Agora, imagina, se a tua bênção chegar, você não está preparada. Se a tua bênção chegar, você ser uma mulher ciumenta, desequilibrada, não aprendeu nada da vida. É, pastor, é. Que adianta a bênção chegar e você... Aí eu vou falar, não quero nem saber. A tua bênção está querendo alguém que seja igual ou melhor do que ele. A tua bênção não quer arrumar uma bênção para ser prova. Esperou esse tempo todo para carregar prova, para carregar luta, para carregar gente desanimada, gente que não sabe fazer nada, gente que não vai somar, gente ciumenta, gente que é encrenqueira, é cri-cri, é o raio que o parta. Não, isso não é bênção não, Deus. Quero carregar isso para mim. Quando é que você também vai estar pronta para ser bênção na vida de alguém? É. Ou você acha que você quer alguém para ficar te empurrando? Entenda uma coisa. Se é Deus aqui está falando, a bênção de Deus é quem enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus já está pronta para você. Você não tem que fazer mais nada. Não, porque a bênção é completa. A bênção é recalcada. A bênção é sacudida. A bênção é transbordante. É, pastor, Deus me deu uma bênção aqui, sabe, que me faz chorar todo dia. Pastor, Deus me deu uma bênção aqui que é muito ignorante, é muito estúpida, é isso, é aquilo. É mesmo. Pastor, Deus me deu, é minha bênção, sabe, mas toda noite eu choro. É mesmo. É. Quem foi que disse para você que isso é bênção? Você está enganada. Isso não foi Deus que te deu, não. Não. Foi você que pegou com a sua própria mão. Bênção de Deus não traz sofrimento. Bênção de Deus não traz dor. Bênção de Deus não traz lágrima. Traz paz. Não traz tristeza, traz alegria. É. Se não for bênção de Deus, é prova, é luta. E é isso que as pessoas precisam entender. Eu não caio nessa furada mais. Eu não. Não, irmão, irmã, pelo amor de Deus, você precisa entender que Deus tem sempre o melhor. Deus não é masoquista. Deus não vai te dar nada para te trazer sofrimento, tristeza, dor, vontade de morrer, depressão, angústia, vontade louca de tirar sua própria vida. E você vem dizer que uma potroca dessa é bênção de Deus? Não. Do meu, não. Você tá doido, senhor? Não. É, pastor, mas sabe como é que é, né? Eu estou orando, né? Continua orando, filhote. Continua orando pela tua própria vida. A bênção de Deus é completa. É, pastor? É. A bênção de Deus já vem prontinha, você não precisa fazer nada não, senhor. Não. Você não vai ter problema com a bênção de Deus. É.
É mais ou menos assim. Pastor, eu tenho um carro aqui que Deus me deu. É mesmo? Legal. Só o pastor que vai ter que fazer um motor, sabe? Caixa de marcha. Pastor, de vez em quando ele para na estrada, sabe? Tem que ficar empurrando, a minha esposa já não suporta mais, sabe? Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. A bênção de Deus pode ser até velho, que sempre vai funcionar. E nunca vai te deixar na mão. É, pastor, é. A maior prova disso que eu estou falando para você, eu sou prova disso. O meu carro lá em Portugal é o mais velho de Portugal, tem 32 anos. Aí um dia o meu vizinho chegou para mim e disse assim, bom dia, vizinho. Eu, bom dia. Tinha acabado de levar o meu filho na escola com ele. Aí esse português olha para mim e fala assim, ô vizinho, desculpa lá, pá, mas eu tô a ver aqui a matrícula aqui do vosso carro, pá. Esse carro é de 89, isso tem mais de 32 anos. Se calhar é o carro mais velho de Portugal. Aí eu sim, é verdade. Mas olha, o carro é velho, mas nunca empurrei. O carro é velho, eu viajo esse Portugal de ponta a ponta. Já fui na Espanha com ele. O carro eu botei todo o peso dentro do carro. Fui, voltei e nunca precisei de empurrar. Bata a chave, ele pega. Nunca me deixou na mão. Ele é? Falei, é. Ele é velho, mas ele funciona. Porque tem muito carro que é novo, mas não funciona. Funciona não. É, pastor, eu sei do que eu estou falando aqui. Funciona não. Tinha um cantor secular aí, comprou um carro zero. Eu até postei. E era o carro de uma marca aí que só rico tem. Aí esse cantor, ele foi lá, fez uma selfie e falou assim, o bichão morreu, o carro dele. Aí eu botei uma foto do lado. O meu tem 32 anos, tá inteiraço. Não morre nunca. É velho, que funciona e nunca me deixou na mão. Por quê? Porque esse carro foi Deus que me deu. E as bênçãos do Senhor traz paz, traz alegria. Não vai te deixar na mão nunca. Você bate a chave, o bichão tá andando, tá pegando. É isso que você precisa entender. E as pessoas têm dificuldade de entender isso. Quanto tempo você está orando? Continua. Deus já ouviu a sua oração. E no seu tempo certo, Ele vai trazer a resposta que você precisa. Recapitulando, capítulo 1, Abacuque ora. Capítulo 2, ele ouve a voz de Deus. Depois que você orar, você vai ouvir a voz de Deus. O problema é que tem muita gente querendo ouvir a voz de Deus, mas não querem saber de orar. Como é que você vai ter resposta para a tua vida, para o teu futuro, para os seus sonhos, seus projetos, se você não ora e não coloca nada diante de Deus? A resposta de Deus é para quem ora. A resposta de Deus é para quem pergunta. Você não ora, você não pergunta, você não diz nada e quer a resposta de Deus. Esse é o problema dessa geração micro-ondas, que quer tudo rápido, que quer tudo prático. Continua orando. Capítulo 1, Abacuque ora. Capítulo 2, resposta de Deus. E capítulo 3, o último capítulo de Abacuque, é o capítulo da experiência. Você precisa entender que no capítulo 3,
Olha o que Abacuque vai dizer, gente, isso é muito profundo. Abacuque simplesmente agora, depois de ter orado, depois de ter esperado, depois de ter confiado, Abacuque simplesmente vai falar uma das revelações mais profundas da história da Bíblia Sagrada. Revelação essa é que todo crente deveria ter. Ter, pastor? Sim. Porque no capítulo 3, depois que ele passa pelo processo da experiência, ele vai dizer assim: agora depois que eu orei, agora depois que eu ouvi a voz do Senhor, agora, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas malhadas, ainda que elas sejam arrebatadas, ainda que não haja vacas no currais, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque está falando aqui? Agora ele tem paz. Agora não precisa acontecer ou deixar de acontecer, e ele mesmo vai revelar isso. Agora que eu ouvi a voz de Deus, acabou. Agora que Deus já falou, acabou, é tranquilidade. Agora é só confiar, porque Deus é fiel com a sua palavra. Se Ele falou que vai salvar, vai salvar. Se Ele falou que vai libertar. Se Ele falou que vai abrir porta onde não tem. Se Ele falou que Ele vai te curar, mesmo que o médico diga ao contrário, você não vai morrer. Não, você não vai morrer. O que Abacuque está falando? Agora que eu ouvi a voz do Eterno, tanto faz se a porta está aberta ou está fechada, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Agora, mesmo se tiver vaca para fazer churrasco ou não fazendo churrasco, eu alegrarei no Deus da minha salvação. É isso que Abacuque está falando. Talvez essa seja a sua situação. Já deu vontade de parar? Já deu vontade de desistir? Desânimo um após outro? Quando é que você vai dizer isso para Deus? Quando? Ó Senhor, eu pensei em casar ano passado, não casei. Mas bendito seja o nome do Senhor. Estou esperando esse ano. Olha Deus, eu pensei que o Senhor iria abrir a minha madre para eu conceber uma criança linda, mas o Senhor não me deu ano passado. Mas mesmo não me dando ano passado, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Será que você é capaz de falar isso? Senhor, estava esperando pela salvação dos meus familiares e até hoje não chegou. Mas mesmo assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Deus, eu tinha aquele filho ontem e hoje eu não tenho mais esse filho. Mas o Senhor me deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Você seria capaz de fazer isso hoje? Você teria coragem de falar isso para Deus? Deus, eu estou todo arrebentado. Eu estou desanimada, Deus. Estava até pensando em parar, em desistir, Senhor. Mas não me deixa desistir não, porque Tu és tudo na minha vida, Tu é tudo que eu tenho. Deus, eu estou decepcionado que até hoje eu não deixei de fumar, eu não parei de fumar, eu não parei de beber. Tem sido tão bondoso comigo, Senhor, mas não deixa eu desistir não. Teria coragem de dizer isso para Deus hoje? Teria? Então diga. Enquanto você está falando aí com Deus, eu quero só te perguntar, você que chegou aqui pela primeira vez,
e você foi tocado pelo Espírito Santo ao ouvir esta palavra. Você que está ouvindo pela rádio Máquina do Tempo e quer aceitar Jesus, mande uma mensagem agora para o WhatsApp da rádio, dizendo: eu estou aceitando a Jesus. Você que está interagindo conosco pelas plataformas digitais, você que está ouvindo agora esta mensagem, através também do Ministério Missões pelo Mundo, e foi tocado por Deus com essa mensagem, e você agora quer entregar o seu coração a Cristo, escreva o seu nome aí agora e diga: eu quero, que nós iremos orar com você. Será que você quer aceitar Jesus? Será que você gostaria de se entregar a Ele agora? Só faça isso se Deus tocou verdadeiramente em seu coração. Se você quer, escreva aí agora: eu quero. Que nós vamos ministrar uma palavra profética de oração na sua vida e tudo vai mudar a partir de hoje. Certeza absoluta que sim. Porque agora você entendeu a mensagem. Você quer entregar o seu coração para Jesus? Você quer? Se você quiser, escreva aí agora: eu quero. Você quer? Você quer ter um encontro agora com Cristo? Deus é tão bom. Deus é tão extraordinário, que deu o seu Filho para morrer por mim e por você, imolado naquela cruz. Ele te ama. Ele me ama. Não é pelos meus méritos, porque mérito eu não tenho algum. Ele me ama pela sua bondade, pela sua compaixão, pela sua misericórdia e graça. Ele me ama. Temos uma vida aqui para Jesus? Temos. Não sei se tem alguém aqui que está aceitando a Jesus. Mas se tiver... Opa! Giovanni Novaes. Eu quero. Temos uma vida aqui para Jesus. O céu já está em festa nesse momento. Porque temos uma alma aqui que aceitou Jesus. Será que temos aqui a segunda pessoa? Será que temos? Se tiver, venha. Eu quero ministrar uma palavra de oração pela sua vida, ok? Vamos orar então? Quero pedir à nossa querida irmã que aceitou Jesus, levante uma de suas mãos comigo ao céu e repita essas palavras: Senhor Jesus, nesse momento eu entrego a minha alma e o meu coração a Ti. Perdoa todos os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. De hoje em diante eu prometo segui-la e servi-lo todos os dias da minha vida até que o Senhor venha. Senhor, escreva o meu nome agora no livro da vida. Porque a partir de hoje eu vou andar contigo. Anda também comigo, até que o Senhor venha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Irmã, você fez essa confissão? Fez? Amém. Então agora nós vamos orar para que Deus cele esta confissão e escreva o seu nome no livro da vida. Amigo Santo Espírito, a tua palavra alcançou mais uma alma para o teu reino. Neste momento de celebração e júbilo, o céu está em festa, porque a tua palavra diz que há alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Escreva o nome da tua filha no livro da vida do Cordeiro, abençoa e dê a paz, dê a vitória e dê a alegria. São as bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos por tudo. No nome do Senhor Jesus, amém, amém e graças a Deus. Olha, Deus abençoe a sua vida. Procure uma igreja evangélica próxima à sua casa e diga para o pastor
que você acabou de se render, de se entregar ao Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe. Quero perguntar quantas pessoas estão nos visitando pela primeira vez? Temos alguém que estão conosco pela primeira vez? Será que temos aí alguém? É só para a gente poder fazer aqui as honrarias da casa. É tão bom poder receber pessoas aqui. Nossa, eu gosto muito. Você que está pela primeira vez, Deus abençoe. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Logo mais, se Deus permitir, às 22 horas, horário de Brasília. Epa, peraí. Hoje eu tenho um compromisso. Não sei se teremos live logo mais. Hoje eu tenho um aniversário que eu não posso deixar de ir. E também não posso deixar de pregar, né? Pois é. E hoje nós temos um compromisso, né? Graças a Deus. Então vamos combinar aqui o seguinte. Eu entrando, não vou deixar nenhum horário aí, vou deixar o horário aí em aberto. Se der pra gente entrar, nós entraremos, tá bom? Deus abençoe a Deus aí pela sua vida. Você que ainda não se inscreveu no meu canal lá no YouTube, as referências estão todas aí, os links. É só você chegar lá, clicar no link. Se a tua página é o Instagram, vai lá e se inscreva lá, tá bom? Nos siga lá. Se o seu for lá no canal do YouTube, vai lá também, se inscreva lá no nosso canal. Se for na página, nos segue, tanto na minha como na nossa, como na página da Missões também pelo mundo. É só você olhar os links aí e sentar o dedo, se inscrever e ser feliz e abençoado pelo Senhor, tá bom? Vou ficando por aqui e não se esqueça, dia 10 será a nossa viagem para São Paulo. Faça aí a sua caravana, se der para você ir assistir o culto, Estamos aqui no Brasil e nessa oportunidade, né? Seria uma grande honra e uma alegria, grande poder estar aí pregando na sua igreja. Vai ser uma bênção. Não se esqueça que dia 10, lá estaremos desembarcando no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, às 21 horas. Estaremos lá. E depois que o missionário nos apanhar, nós vamos ficar 4 dias lá na casa lá do missionário Marconei Lessa e estarei dia 11, terça-feira, estarei pregando na Assembleia de Deus Central Ministério Madureira, tá bom? E na quinta-feira estarei pregando lá no culto onde tem todas as quinta-feiras, as quinta-feira da vitória. Nós estaremos pregando nessa próxima quinta lá, às 19h30. Vai ser uma bênção. Se eu fosse você, não perderia, tá bom? Quinta da Vitória lá na cidade de Barueri, São Paulo. Vai ser power. Pode acreditar, Deus é fiel. Tá bom? Espero por todos vocês lá. Muito obrigado. Deus abençoe. Desejo aí um dia de excelência para todos vocês, uma tarde super abençoada e uma noite magnífica para todos vocês. Tá bom? Deus te abençoe. Segunda-feira, se Deus assim permitir, quiser, nós estaremos trazendo aquela palavra de Deus aqui mesmo nessa página, num cafezinho, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe, beijo a todos vocês, fui!